Olá, olá! Sejam bem-vindos à minha aula live. Tudo bom com vocês? Vamos lá. É o seguinte, você sabe comunicar o sofrimento que você está vivendo na relação sem abrir para uma discussão, para uma DR, para um grande caos? Se você não consegue fazer isso, essa aula live é para você. Lembrando que essa aula, né, ela não fica gravada, ela é apenas depois fica acessível para quem são meus assinantes. E como é que você pode ser meu assinante? Através do Instagram, tudo aqui no link da minha bio, você pode ser o meu assinante pelo Instagram, ou onde você tem acesso a esses conteúdos gravados, ou você pode ser meu assinante pelo Hotmart, onde estará lá todo o conteúdo sobre maneira de amar, apego ansioso, evitativo, corpo de dor, carência. Está sendo muito rico esse canal. E para você ter acesso a essa live que não ficará gravada, é por lá que você tem que ir, tá? A assinatura é barateza, eu só faço para que você tenha um compromisso com você. Apenas R$ 37,00 por 3 meses, ok? Vamos lá! Agora começa a nossa aula. Então faz o seguinte, você já pega, se você não é meu assinante, não vai poder assistir depois porque não vai ficar salvo, você já pega papel e caneta. Eu vou desativar os comentários agora e logo depois, no final, então você fica até o final que eu vou abrir para perguntas. Apenas vou responder perguntas relacionadas ao tema, tá? Então nesse momento agora eu desativo os comentários e você vai mandar essa live aí para o máximo de pessoas, as 10 pessoas aqui, ó, pega o aviãozinho, já manda para as 10 pessoas que estão sofrendo com comunicação na relação, estão sofrendo na relação, né? Porque se a gente não sabe se comunicar, a relação fica complicada. Você já manda lá para que ela possa participar e ter acesso, né, a essa aula live que vai ser muito especial. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre como comunicar o sofrimento na relação, sendo ansioso, sendo evitativo, e daí, claro, nas perguntas, as pessoas sempre me perguntam, e como é que o ambivalente se comunica? No finalzinho eu vou trazer um pouquinho também como eles se comunicam, ok? Certo? Então vamos lá. É o seguinte, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver como que eu dividi aqui, só um pouquinho, senão depois eu me comunico. Depois eu me perco, desculpa, gente. Eu tô um pouco cansada, então, calma aí, que é onde eu parei aqui para eu não me perder, tá? Oh, meu Deus, que coisa! Deixa pra lá. Bom, preparados? Então vamos lá. Eu vou ligar aqui meu ventilador para não passar calor, que tá muito quente aqui em Curitiba. Bom, primeiro a gente vai entender como é que o ansioso ele tá percebendo a relação, tá? Lembrando que assim, por que eu falo muito sobre ansioso, sobre evitativo, sobre ambivalente, sobre o seguro? Porque são as maneiras como nós manifestamos amor. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Eu sempre dou essa introdução, porque para você relembrar, né? É do Nana, mas sempre se encaixa nesse modelo, nesse padrão? Provavelmente você vai se encaixar em algum deles, porque essa modelagem de comportamento, ela ela está no ser humano, né? Desde que o ser humano aprendeu a perceber o mundo através da ajuda do outro, tá? Eu tenho uma live que eu falo exatamente, eu explico sobre isso. Então, se você quer ter acesso a isso, basta ser meu assinante. Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai falar como é que o ansioso ele percebe a relação. E nesse momento que a comunicação trava, é nesse momento que a comunicação começa a ficar ruidosa, que é quando o quê? Primeiro, ele está começando a antecipar os cenários catastróficos. O que isso quer dizer? Toda vez que a pessoa fica sem responder, já está perdendo interesse. Toda vez que a pessoa dá um chá de sumiço, já está traindo. Toda vez que a pessoa, né, trata com frieza,
frieza ou essa indiferença está escondendo algo. Então, assim, nunca as coisas são como são. As coisas sempre têm um ar catastrófico, uma cena com dor, né, sempre dor envolvida, por trás de conclusões. Essas conclusões geram agitação, geram ansiedade, geram uma sensação, uma angústia, uma agonia, sai desabafando com todo mundo. Então, essa primeira característica, né, de como o ansioso começa a perceber a relação. A segunda coisa é o seguinte, ele vive com a sensação contínua de que a relação pode acabar a qualquer momento. Então, nesse momento, o ansioso começa, inclusive, a ensaiar mensagens de término, a ensaiar na sua cabeça, né, qual é o momento que a pessoa, geralmente o evitativo, o ambivalente, vai chegar e vai terminar tudo, ou então ele já começa a pensar em como vai terminar, porque ele não aguenta mais essa angústia na cabeça dele, né, essa relação já acabou mesmo, porque a outra pessoa, na sua evitação, já está se articulando para outros movimentos, lembrando, né, que eu comecei dizendo que ele sempre foca nos cenários catastróficos. E por que você está trazendo isso, dona Ana? Porque a gente traz isso porque é justamente isso que faz com que a pessoa comece a querer se comunicar, principalmente o ansioso, mas ele tem muito medo de perder. Então, ele vai primeiro. Lembra que o ansioso, a estratégia dele é de ativação do relacionamento. Então, quando ele começa a se perceber assim na relação, como é que ele vai? Ele começa a pensar muito no que ele vai falar, porque ele não quer correr o risco de perder. E fica aqui até o final desse primeiro bloco para você entender o quanto isso é uma grande armadilha, ok? Uma terceira forma que ele percebe a relação é justamente o que eu estava acabando de comentar com vocês. Essa sensação, tá? Faz com que qual sensação? Essa sensação de que tá acabando. Ai meu Deus, já tá encontrando outra pessoa. Ai meu Deus, essa relação tá acabando. Mais uma vez eu tô cometendo erro, porque inclusive o ansioso tem essa coisa, né, de achar que ele é o grande erro da relação, ele que errou. Então, o que acontece? Ele começa, né, a se afogar com isso tudo, e a última coisa que ele vai fazer é se comunicar de forma saudável. Eu já vou falar aqui para vocês como é que ele vai acabar se comunicando e muita gente vai se identificar. E no final desse primeiro bloco, eu vou dar uma tarefa para vocês que, assim, eu não gosto nem de usar essa palavra porque vocês não estão mais, né, no jardim de infância para receber tarefa. Mas vai passar a ser a missão de vocês que sofrem com apego ansioso, que não conseguem se comunicar. Será um grande desafio, mas eu posso garantir para vocês que as pessoas que saem bem, né, neste desafio que eu vou dar para vocês no final desse primeiro bloco, que é falar sobre a comunicação do ansioso, o quanto eles se desenvolvem e se autoconhecem, se autodominam, tem uma regulação emocional muito valiosa depois que eles superam isso, tá? Bom, então é o seguinte, tá acontecendo tudo isso. Ele tá com essas cenas catastróficas na cabeça, ele já começa, né, a pensar que a situação, o término tá prestes a vir a qualquer momento, e daí ele começa a se afogar na comunicação. Aí o que acontece? Ele vai iniciar a comunicação. Como é que vai ser a comunicação do ansioso? Ele vai explodir, tá? Ele vai explodir. Porque ele tem estratégias de ativação do relacionamento, o que ele vai fazer? Ele está ativando o relacionamento, só que ele está engolindo sapo. Ele ativa a relação, então ele convida para sair, ele quer ficar junto, mas para isso ele está engolindo sapo. Aí o que acontece? A comunicação, quando vai sair, ela vai explodir. Por quê? Porque lembra também, o ansioso está com medo de perder. E nessa ansiedade que foi acumulada e nesse receio de perder, vai explodir. Vai ter xingamento, vai ter aqui a acusação, vai ter crítica, vai ter aquele cutucar da ferida, vai ter usar aquilo que a pessoa trouxe do seu passado, né, e das suas outras relações contra a outra pessoa.
Vai ter o quê? A ameaça. Eu vou embora, eu vou contar para as pessoas, eu vou fazer da tua vida um inferno. E aqui, preste muito bem atenção. Aqui eu estou falando como psicóloga, tá? Eu não estou falando como uma pessoa que passa pano para um, passa pano para outro. Vocês têm essa mania de achar que eu estou passando pano para macho, que eu estou passando pano para evitativo, que eu passo pano para ansioso. Não passo pano para ninguém. Eu estou falando como uma pessoa que trabalha com saúde. E a pessoa que está vivendo apego ansioso num nível onde ela já está acusando, criticando, perde sono, né? Perde a noção do tempo, não consegue mais dormir, não consegue mais trabalhar, ela não está bem. Ela está com a sua saúde emocional comprometida. E acredite, todas essas manifestações de acusação, elas vêm em um nível inconsciente. É praticamente como se ela estivesse no modo... Praticamente não, ela está no modo sobrevivência. Então a área, a circuitaria, né, da área pré-frontal, ela fica, né, como ela está sofrendo com a sensação de rejeição, o que que acontece? O seu moicano da autoconsciência passa a ficar o quê? Debilitado. A circuitaria da área pré-frontal passa a ficar o quê? Menos estimulada. Mas qual é a circuitaria que está hiperestimulada? A de base aqui, essa parte posterior. E aqui está o quê? Aqui está o nosso modus operandi de sobrevivência. E aqui eu vou fazer de tudo para lutar ou fugir. E muitas vezes o ansioso luta, porque ele quer lutar pela relação. E daí ele tem comportamentos animais. Tá vendo, dona Ana? Você tá passando pano. Não, gente, isso é ciência. Isso é entender, e a ciência já conseguiu mostrar, provar, que 95% do tempo nós passamos, nossos atos são atos inconscientes. Apenas 5% é consciente. E você vai ter que engolir um pouco isso com farofa, porque daqui a pouco eu vou falar do evitativo, daí você vai me dizer o quê? Que eu tô passando pano pro evitativo também? Tá? Não é assim. A gente está falando de ser humano, de saúde emocional, tá? Aí vem o grande problema. Quando ele explode, acusa, critica, né? E vai para a ameaça, acontece a grande cena. Todo mundo sabe aqui que eu estou falando. Quem já passou por isso sabe. A cena de jogar as coisas pela janela, a cena de jogar objeto, a cena de se jogar no chão, a cena de ter um chilique, né? Quando eu falo chilique, o corpo parece não ter mais domínio e a pessoa simplesmente cai, as pernas ficam bambas, a pessoa se joga, implora. Só que daí o que acontece, tudo, e ela tá fazendo tudo isso para que a pessoa fique. O que que acontece? Principalmente se é evitativo, era tudo que ele não queria. E daí aquilo pelo qual ela tanto lutou, ela na verdade perde. E esse momento de silêncio é justamente para você refletir, porque você deve estar passando a mão na cabeça e estar refletindo, pensando, dona Ana, é justamente isso que acontece. Gente. Eu e muitos autores sabem sobre isso. Bom, só que nesse momento, quando se perde, né, a razão, também se perde a chance. Qual chance? A chance de comunicar a sua dor. E é sobre isso que a gente está falando. A chance de comunicar como está o seu sofrimento nessa relação. E daí o que que acontece? A pessoa vai se distanciar. Aí você não vai saber, você não vai conseguir analisar a reação dela, se a reação dela desse distanciamento é por conta do show, né? Por conta da cena, a gente vai usar essa expressão porque apenas para descrever, né, um evento, não estou diminuindo a dor de ninguém, não é esse meu intuito, ou se a pessoa afastou para poder pensar sobre o problema. Acredite, pela minha prática clínica, pelo menos na maioria das vezes, e aí eu chuto e eu não chuto baixo, 98% das vezes a pessoa se afasta por conta da cena. Dificilmente ela vai refletir sobre o que ela está fazendo de mal para essa relação, porque na cabeça dela, né, da outra pessoa que vivenciou a cena, ela não estava sabendo de nada. Ela acha que aquilo que ela estava fazendo tudo certo. Eu tô falando alguma besteira? Bom,
Agora, é a última parte desse primeiro bloco que eu quero muito que você confie em algo que será o seu desafio. Qual será o seu desafio? É o seguinte: evite o protesto e vá para a comunicação ativa. Evite o protesto e vá para a comunicação ativa. O que é comunicação ativa? A comunicação ativa é você falar dos teus sentimentos. Aqui esqueça a acusação. Aqui você está expondo aquilo que você sente e a sua necessidade na relação, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo até que os autores do livro do livro Dr. Amir Levine e a Rachel Eller, da Maneiras de Amar. Esse é um livro muito bom, inclusive. Eu já indiquei para vocês, quem é meu assinante sabe, já leu, inclusive, muitos deles. Eles trazem um exemplo de uma jovem, né, que estava vivendo um relacionamento com uma pessoa evitativa e ela, querendo, né, sabendo que a rotina deles durante a semana era muito complicada, ela convida ele para o final de semana, para eles passarem o final de semana juntos, né? Aliás, ela nem pediu o final de semana, ela pediu apenas o sábado. Então ela falou: olha, tá um dia bonito, de sol, e eu gostaria de sair com você a gente poderia sair, a gente poderia almoçar, depois passar uma tarde no parque, tá tão bonito. E amanhã, que é mais um dia de descanso, você faz as suas coisas, eu também faço. Ela comunicou uma demanda, mas prestem muito bem atenção. Ela comunicou uma demanda, uma comunicação ativa, depois que a amiga insistiu muito, porque prestem bem atenção. Eles já estavam vivendo uma relação onde ela via que as suas investidas de nutrir a relação o incomodavam. É que ele estava muito concentrado no seu momento de vida. Mas mesmo assim, ela percebia o interesse dele e ela também estava interessada. Nesse dia em especial, ela já tinha mandado uma mensagem, viu o distanciamento e ela queria, com o sol bonito, passear no parque e desfrutar de um dia com ele. Mas aí ela ficou já observando esses movimentos, falou, ela já com medo da rejeição, né? Falou, não vou deixar quieto. A amiga que cutucou falou, não, mas não é o que você quer? Fale. Ela foi, e qual foi a resposta? Não, eu me programei para fazer algumas coisas aqui, eu tô com tal demanda e tal. E ela ficou muito brava com a amiga. Então, assim, tá vendo? Eu sabia. E ela se sentiu mal, se sentiu rejeitada, e claro que depois desse evento, as coisas começaram a esfriar, e ela falou, quer saber, nem vou nutrir mais essa relação, mas ela ficou com um sentimento de culpa, inclusive projetou parte dessa culpa na amiga. Bom, passado um tempo, ela encontrou um amigo, que era amigo em comum, e ela acabou perguntando, né, deste jovem, deste par dela, né, e falou, poxa vida, você sabe que, estava até comentando com um amigo, né, ele respondendo em relação a ele, nossa, ele tá passando uma fase tão difícil, porque ele acabou de separar, então o cara tá introspectivo, não quer sair pra nada, sabe, tá revendo a vida dele, ou seja, naquele momento, ela viu o quanto foi importante ela ter comunicado uma necessidade, entendido que ele não estava no momento, ela não entendeu aquilo naquele momento, lembra? Ela trouxe a culpa para ela. Mas depois nessa conversa ela entendeu, nossa, se eu não tivesse realmente, né, escutado a minha amiga e realmente ter colocado como eu me sentia, o que eu gostaria, eu ia ficar até hoje com uma pessoa que não estava disponível no momento, porque estava resolvendo questões internas, mas também não conseguia me dizer, talvez por carinho, por apreço. Então vocês entendem nesse exemplo o quanto foi importante ela ter tido uma comunicação ativa, e aqui vem uma reflexão muito importante que faz parte do desafio de vocês. Quando tenho uma comunicação ativa, eu trago clareza para a relação, eu coloco as pessoas no tempo e espaço, em qual é a disponibilidade delas para aquela ação. E antes de qualquer coisa, eu coloco as minhas sensações deliberadamente, ou seja, eu não fico criando expectativa em relação ao que o outro quer. Eu estou colocando o que eu gostaria, o que eu posso nessa relação. Lembrando, gente,
sem acusação, sem explosão, sem crítica, é colocando a forma como eu me sinto, tá? O que acontece? Quando você faz isso também, você quebra o padrão do ansioso, que é o quê? Que é um padrão tanto de protesto, de achar que vai conquistar as coisas no protesto, na ameaça, na crítica, e também quebra o padrão de ficar se afogando na comunicação, ficar quieto, não se comunicar para pelo menos ter essa relação. Nem que seja uma relação em que eu fique à mercê do outro, mas eu estou dentro de uma relação. Gente, quantas vezes a gente fez isso, tá? Reflitam aí, colocam uma mão na cabeça, ok? E aí vem a parte mais importante. A comunicação ativa, além de quebrar estes padrões, ela faz o quê? Ela coloca na tua vida, aliás, ela permite na tua vida quem realmente quer ficar. E aqui vem o desafio, que é o seguinte: você vai precisar arriscar, comunicar o que você sente. Isso tem que ser acima do medo da rejeição. Anote aí. A sua comunicação do que você sente, ela deve estar acima do medo de ser rejeitado. Inclusive, se você sofre com a rejeição, no que é que você precisa ficar bom? Em não ter medo de ser rejeitado. Porque todas as vezes em qual você é rejeitado e você olha para isso e você supera isso e você fica mais forte, é dessa forma que você vai se curando da rejeição. Ok? Então esse é o desafio do primeiro bloco. Arrisque a sua comunicação. Além isso, o risco tem que ser maior do que o medo da rejeição. Porque entenda uma coisa, se você se comunicou abertamente, colocou o que você sente e as suas necessidades e elas não foram respondidas e correspondidas, aquela pessoa não está em ressonância com você. A sinergia, isso não será sustentável a longo prazo. Uma das partes vai ter que ficar doando, esticando a corda. Só que a corda uma hora vai arrebentar. Então é melhor que acabe, né, no momento em que logo que a comunicação começa a existir, justamente para que as pessoas, o limiar de sofrimento e para que não fique acumulando conteúdo que vai gerar depois crítica, aquele protesto, aquela cena, com a qual no fim todo mundo fica mal, tá? Eu sei que é um desafio muito difícil para quem sofre com a ferida emocional da rejeição, mas as coisas são como são. Eu queria que fosse diferente, queria que tivesse um remedinho, né? Inclusive que fosse indolor, mas não existe, tá? Essa é a primeira parte, né? Como comunicar o sofrimento quando eu estou vivendo o apego ansioso. Agora a gente vai para a segunda parte, que é como comunicar o meu sofrimento quando eu vivo o apego evitativo, ok? Bom, você sabe que o evitativo, ele sempre, aliás, nunca tem a sensação de que ele não percebe que ele está precisando da distância, tá? Na verdade, a distância para ele é óbvio que é saudável. É óbvio que, na verdade, na cabeça dele, a distância está sendo melhor para os dois. Porque a distância é algo que ele cultiva e curte muito. Porque ali ele vai trabalhar a sua autossuficiência. Lembra? Quando eu trabalho a minha autossuficiência, eu não dependo do outro. Quando eu não dependo do outro, eu corro o menor risco de ser rejeitado. Tá? Na relação, ele sente o quê? A necessidade de escapar, só que ele não entende o porquê. Mas por que eu tenho que escapar? Né? Por que essa pessoa tá melosa? Gente, mas no começo eu achava tão legal. É porque no começo as suas estratégias de desativação estavam desativadas. Na sua carência para ter uma conexão, porque sentiu falta, ele deixou de lado isso em stand-by um pouco, até que gerasse a conexão. Gerou a conexão, ele começa a escapar porque ele não tem a noção de que ele está precisando desse espaço. É mais forte do que ele. De novo, lembra lá no começo da live que eu disse, eu não estou passando pano para ninguém, eu estou apenas trazendo algo
com o qual as pessoas sofrem, inclusive. Porque evitativo também sofre, porque o que acontece? Todo mundo tem necessidade mesmo, tá, gente? É intrínseca ao ser humano a necessidade de relação, de se relacionar. E ele quer. O problema é que a intimidade muito próxima, invadindo o seu espaço, gera dor nele, angústia, que é justamente o oposto do ansioso. E por fim, na relação, quando eles sentem, né, que essa necessidade de escapar, porque a intimidade está o afogando, está trazendo essa agonia, ele começa a acreditar, a julgar que essa relação não está sendo mais atraente. E daí o que ele faz? Ele começa a se questionar. Será que essa relação é ideal? Será que essa relação faz sentido? E daí preste muito bem atenção, o evitativo não vai se comunicar. Por quê? Por que ele vai se comunicar se é muito mais fácil acabar com essa agonia? Só que daí preste muito bem atenção. Você que é evitativo ou você que é ansioso, o ansioso fica puto com isso. Porque o ansioso quer protesto, quer olha aqui, tô tentando fazer de tudo. E o evitativo, quando se dá conta, né, quando ele se percebe assim na relação, ele quer vazar já. E daí é o ansioso querendo pegar sabão. Aí só que daí o que acontece? O evitativo, tá? Quando ele tá num processo de olhar para si e ele fala, não, calma aí, eu quero amadurecer, eu não quero mais repetir padrão, ele começa o quê? Ele começa a perceber que ele vem de vários fracassos nas relações e ele tá cansado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele não quer mais ficar sozinho, né? Em nível de conexão. Porque, gente, se conectar é muito gostoso. Ah, não, dona Ana, dá muito trabalho, eu não quero mais, eu tô muito cansado, as pessoas estão muito difíceis. Mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho desde os meus, sei lá, comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos eu já ia cuidar do bebê da minha vizinha para ganhar uns trocados, né? E não era fácil, eu queria brincar, eu queria fazer nada, né? Pré-adolescente. E até hoje não é fácil trabalhar. Mas é uma delícia trabalhar. É uma delícia você ter no final do mês, você ter o seu dinheiro, você poder fazer uma saída, poder comprar sem olhar o preço. Mas para esse comprar e não ver o preço, você vai precisar trabalhar. E vai ser difícil. Então, se relacionar não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Desfrutar de si mesmo dentro dessa relação, do seu próprio crescimento dentro dessa relação, tá? E por fim, o mais importante, né? O evitativo se percebe que ele não quer mais repetir padrão. E qual o padrão? De sempre ter que sair fugido das relações. No fim das contas, ele já tá sei lá em qual relação, e ele sempre tem essa sensação de que, no fim das contas, nunca vai encontrar ninguém. Isso também o fere. Isso também o faz refletir sobre ele mesmo. Ah, não, dona Ana, evitativo é frio. Oh, gente, o evitativo evita intimidade. Nossa senhora, se vocês soubessem a quantidade de evitativos amorosos que eu conheço, sabe? Só que eles, dona Ana, não sei o que acontece comigo. Poxa, eu sou super família, meu sonho, e agora que eu tenho família, só que agora essa pessoa tá grudenta. Cara, eu não quero voltar para casa, dona Ana, mas eu quero ter família. E a pessoa não entende que não é que eu não quero estar junto da minha família, eu preciso do meu espaço. E aqui, preste bem atenção, gente, eu não tô falando, vocês têm vocês têm a impressão de que os evitativos, a sua grande maioria, são homens. Parem com isso. Não, senhores, não, senhoras. Há muitas mulheres evitativas que estão com homens ansiosos. Os ansiosos da relação, homens, né? Eles chegam aqui para mim no setting terapêutico desesperados. Dona Ana, se tem eles usam esse termo, tá, gente? Por favor, né? É o que eles usam. Dona Ana, sou o hétero top, mas eu tô me achando, desculpa o que eu vou falar agora, mas eu tô me achando a mulherzinha da relação.
E olha, não é só uma vez que eu escutei isso, não. Mas por quê? Porque se colocou na figura mística de quem quer muito a relação, está desesperada para a relação é a mulher, e que quem não dá muita bola é o homem. Não é assim. Isso tem a ver com quem quer nutrir muito a relação é um ansioso, e quem quer evitar a intimidade, a relação, é o evitativo. E há muitas mulheres evitativas, porque os ansiosos chegam aqui para mim, tá bom? Bom, agora, se você é evitativo, se você se viu nessa relação, é uma coisa muito importante. Mesmo antes de acabar com essa agonia, você é meu assinante, ou então você é parceiro de um assinante ansioso, e ele vai te mostrar esse trecho da live. É o seguinte, antes de você acabar com essa agonia, né, e você se dá conta de que está sozinho de novo, que mais uma vez perdeu a oportunidade de cultivar uma relação bacana, porque a pessoa não era só as coisas de ruins, ela tinha coisas muito legais. É o seguinte, eu te faço um convite muito importante. Comunique, preste bem atenção, explique, né? A necessidade de você ter um espaço, principalmente quando as coisas estão muito melosas. Mas aí, preste muito bem atenção. Quando é que essas coisas estão muito melosas? Quando a pessoa não consegue respeitar a questão lógica das coisas. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, você vai usar a lógica e o tempo e espaço para poder se comunicar. Quando a pessoa te manda mensagem full time e ignora o fato de que você, por mais que esteja online, porque está aberto ali o seu WhatsApp, mas você está em período de trabalho, você precisa colocar essa pessoa no tempo e espaço, dizendo, olha, eu sei que você fica chateada quando eu não respondo, porque você acha que eu estou online, mas eu só estou aberto ali com o WhatsApp, porque eu preciso pegar um documento, e no horário de trabalho eu não gosto de me desconcentrar. Eu só logo a máquina, ela diz que eu estou online no WhatsApp, mas não estou, e eu preciso me concentrar, porque assim eu trabalho melhor, eu fico melhor. E quando eu chego do trabalho, né, eu vejo que você quer minha atenção. Que momento que, né, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque eu também chego cansado, mas eu sei que você quer atenção. Como é que a gente pode melhorar isso? Vamos jantar junto? Então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar banho, você não vai tomar banho. No jantar, vamos combinar que a gente fique junto? Ou seja, você deixou claro os seus limites, né, dentro daquilo que é importante para você, mas você posicionou a pessoa no espaço-tempo. Foi lógico, né, porque todo mundo precisa trabalhar. E por fim, né, comunicou, olha, em determinado momento entregou para o ansioso aquilo que ele tanto quer, que é um momento juntos. Ai, parece utópico, dona Ana. Gente, vocês me vêm treinando aí nos stories. Eu não aprendi ontem fazer flexão, não aprendi ontem carregar, sei lá quantos quilos na barra. É prática, é treino, tá? Comunicação e relacionamento é treino, tá? Bom, segunda coisa, né? Que não tem nada a ver com um parceiro. Gente, eu sei que aí, ansiosos que estão me ouvindo, tá? Quando o evitativo vira para você e fala, olha, não tem nada a ver com você, tá tudo bem com você, eu te amo, mas entendo o seguinte, eu preciso desse espaço, eu funciono melhor assim, eu só consigo ir até aqui, mas não significa que eu não te ame. Respeite isso, sabe? Dê ouvidos para isso. Isso é muito importante. E ele está entregando, acredite, o melhor dele. Gente, eu parto do seguinte princípio: todo mundo está entregando o seu melhor naquele momento. Aí é você que vai ter o trabalho de julgar se isso faz sentido para você ou não. Mas naquele momento, dona Ana, como é que a pessoa pode me entregar o melhor se ela só consegue olhar para o trabalho dela? É o melhor que ela pode fazer.
Porque no momento dela, ela não tem condições emocionais de colocar na tua vida. Mas o tempo que ela conseguir é o tempo que ela vai te dar. Agora, quanto para você isso cabe, quanto para você isso é importante, quanto para você dá conta de ficar com isso. Se não dá conta, então parte e não caia na besteira de ir para o protesto. Porque não vai adiantar, gente. É melhor que você trabalhe o medo de perder, que este é o grande desafio para o ansioso, do que você ir para o protesto e perder a razão. Você está cansado de viver isso. Não é a primeira vez que acontece isso com você. Então, evitativo, por mais a você é a mesma coisa. Por mais que você corra o risco de perder a pessoa, deixe claro de que não tem a ver com ela, de ter a ver com a importância do seu espaço para sua intimidade. Tá? E por fim, né? Com respeito, né? Explique tudo isso para o seu parceiro sem acusar, preste bem atenção, sem acusar ou rebaixar o movimento do outro. E aqui, evitativo, vou precisar puxar a tua orelha. Porque o que acontece? Quando você tem a sua intimidade, né, invadida, você também acusa, você não é o alecrim dourado, tá? Não é só o neurótico, não, o histérico, o ansioso. Não, senhor, você também é. Você faz o quê? Você chama de meloso, você diz que a pessoa quer entrar dentro de você, você diz que não sabe mais o que faz, você rebaixa a pessoa, você é neurótico, você fica mandando mensagem toda hora, você é louco, nada é suficiente para você, não vai adiantar isso também não. Você vai, a não ser que você queira perder aí definitivamente essa pessoa, mas aí quero fazer uma reflexão tanto para o ansioso quanto o evitativo. O quanto vale a pena você ficar apegado a esse modus operandi que você acha que se protege, tá? Por não querer abrir mão de se autodesenvolver, de aprender, de estabelecer uma nova forma de atuar em prol na verdade, de realmente se conhecer, porque pode ser que você até hoje não se conheça, você só seja o fruto do seu pacote de crenças. E agora, tendo acesso a toda essa informação, você começa a se revisitar e ver, calma aí, não, eu posso ir além disso, tá? Então, o grande desafio do evitativo é também não ter medo de perder a pessoa, mas usando isso não contra ela, mas entendendo, colocando o seu espaço, sem rebaixá-la, sem depreciar o movimento dela e entendendo também o quanto é importante para você o movimento, certo? E o último, que é o ambivalente, é uma junção dos dois, tá? O ambivalente, ele vai ter o quê? Como é que ele vai se sentir na relação? Né? Como é que ele vai se perceber? Ele vai se perceber ora amando a pessoa, ora odiando a pessoa, ora querendo a pessoa, ora não querendo a pessoa. A sua comunicação vai ser uma comunicação daí apenas de show, onde vai ter bloqueios, acusações, vai atrás de ex, diz que vai contar para a família, né? Se joga e chora e manda áudios é sempre no mais pura intensidade, seja no polo da evitação ou seja no polo da ansiedade da acusação. E daí, o que acontece, né? Só que daí a pessoa, o ambivalente, ele se percebe mais uma vez sendo taxado como louco, ele tendo de novo fracasso nas relações, repetindo o padrão, tendo a sua vida física prejudicada e não se entendendo. Porque quando ele para ter lucidez, ele percebe assim, mas meu Deus, se eu for parar para pensar, eu nem quero essa pessoa na minha vida. Essa pessoa nem... Eu só quero conquistar, porque eu tenho certeza que a hora que ela chegar na minha vida, eu vou falar assim, tá bom, eu só queria provar que eu era boa o suficiente para você. Só que isso é um sofrimento profundo para o ambivalente. Porque no fundo, tudo que ele quer, na verdade, é uma conexão. E daí, como é que eu vou, sendo ambivalente, como é que eu vou comunicar o meu sofrimento? Você vai comunicar o seu sofrimento dizendo muito claro, olha,
eu tô procurando ajuda. As minhas sensações acabam sendo, né, uma montanha russa. Eu tô tentando melhorar, mas parte dessa montanha russa é porque eu não entendo os seus movimentos. Então, se eu me afastar, eu estou tentando entender tudo isso. Nesse momento, o desafio para você também é o mesmo. Não tenha medo de perder a pessoa. Porque quando você não tem medo de perder, né, quando o desafio da comunicação ativa é maior do que o medo de perder a pessoa, você está trabalhando, não está deixando de quebrar padrões, você está se autorregulando emocionalmente, você está praticando, né, o desapego, você está se entendendo, tendo mais autodomínio sobre você. Tá fazendo sentido, gente, tudo isso? O grande desafio dessa live, tá? O grande desafio dessa live é justamente vocês perceberem esses 3 pontos, tá? Como é que eu me percebo na relação? Como é que eu me comunico como eu me comunico na inconsciência? E como é que eu posso me comunicar? E por fim, o grande desafio. Desafio é não ter medo, a sua comunicação ativa dos teus sentimentos, lembrando sempre é dos seus sentimentos, do que você sente, quais são as suas demandas emocionais. Ela deve ser acima do medo da rejeição, acima do medo de perder a pessoa. Você quer caminhar para o apego seguro? Você não pode ter medo de perder as suas relações. Pessoa segura não tem medo de perder as suas relações. Por quê? Porque ela entende que as relações, né, não são suas. Porque as pessoas não são suas. A pessoa está segura de si. A pessoa que entrar e ficar, e que talvez o tempo que ela fique não seja aquilo que ela idealizou, mas será o suficiente para o seu aprendizado. Ela está segura disso. Porque a sua segurança, inclusive, da sua existência, não está no outro. Está no como ela se sente diante do fluxo todo da vida, do quanto diante ao que ela se sente como se esse quebra-cabeça no todo, e entendendo esse quebra-cabeça no todo, ela não precisa pertencer a ninguém. Ela supre aí as 3 carências, conteúdo que eu já falei para os meus assinantes, né? Os meus assinantes, para você ser meu assinante, até eu vou deixar aqui para vocês entenderem, né? Hoje, quem é meu assinante no Instagram, ele tem o conteúdo dessas lives aqui, dessas aulas lives, mais os stories com reflexão. Quem é Hotmart tem tudo isso aqui, tem essas lives, mas está tudo dividido em tópicos. Então tem lá o tópico que eu falo sobre as 3 carências que eu acabei de falar. Carência de espiritualidade, a carência espiritual, a carência de si e a carência de pertencimento. No YouTube tem todo esse conteúdo também, das aulas lives, também tem o stories com reflexões em uma categoria do YouTube. Tem uma categoria premium que, além de ter esses stories, além de ter esse conteúdo, essas aulas gravadas, ainda tem a gravação dos eventos Volte para Casa. Amanhã vai ter um evento Volte para Casa e o conteúdo será muito lindo. Eu faço numa igrejinha, não tem nada de religioso, mas eu faço lá para poder contribuir com a vida, né? Eu entrego conteúdo de graça para poder retribuir a vida tudo que ela me deu. Aqui embaixo estão os valores. Essa live não é para vender, eu sempre estou aqui divulgando, é porque estes canais, nessas aulas, têm salvado relacionamentos, têm trazido as pessoas para clareza, para lucidez. E o valor, gente, é apenas para que você dê valor, né, à comunidade, né, às pessoas envolvidas, não só no trabalho, mas a Yara também vai lá, salva as aulas, coloca para vocês bonitinho, para que tudo chegue na sua mão. Apenas R$12,90 por mês no Instagram, R$17 por mês no Hotmart, R$14,90 no YouTube normal e R$19,90 o Premium no YouTube. Já, se você quiser assinar no Hotmart, que é o lugar que eu acho que está mais separadinho por tópicos, fica fácil de você acessar,
Apenas R$ 37 por 3 meses, tá bom? Que você pode, inclusive, parcelar em 3 parcelas de R$ 13. Se você não quiser fazer por 3 meses, pode ser mensal, ok? Vamos lá, vamos tirar esse aqui. É isso, certo? O desafio dessa live foi você se comprometer em colocar a sua comunicação ativa acima do medo da rejeição. Agora vem a pergunta de milhões, dona Ana. E quando é, em que momento da relação que eu me comunico, né? Quando é que eu sei que é preciso me comunicar? Isso é para uma outra aula, para que não fique longa, né? E a gente possa ter espaço agora para as perguntas. Eu vou deixar para nossa próxima aula, ok? Agora eu vou abrir os minutos finais para o Franciel, para as perguntas, tá bom? Agora eu vou abrir para os comentários também. Lembrando o seguinte, se você manda as suas perguntas aqui na caixinha, para mim é muito mais fácil de responder, tá bom? Se você deixa solto nos comentários, eu corro o risco de não ler, tá? Então agora é o seu momento. Então, nesses minutos finais, eu ficarei aqui à sua disposição. Lembrando, vou responder as perguntas relativas ao que foi falado na live. A nossa live, a gente está falando sobre como comunicar o sofrimento na relação quando eu sou ansioso, vivendo o apego ansioso ou evitativo ou ambivalente, tá bom? Boa noite, existe evitativo e ansioso na mesma pessoa? Claro, eu respondi aqui no comentário, mas deixem para mim aqui, ó. Aqui tem a caixinha de perguntas. Você clica nela, tem uma pergunta, um balãozinho, clica ali e faz a tua pergunta. Claro que sim. Por exemplo, eu posso atuar nas minhas relações íntimas como ansiosa, ou posso atuar nas minhas relações íntimas como segura, mas às vezes nas minhas relações que envolvem a amizade, eu seja evitativa, tá? E tudo isso acontecendo no mesmo dia. Só que a gente tende, na maior parte, o que mais incomoda, o que a gente observa que mais mexe com a gente nas relações íntimas, ok? Nas relações íntimas que a gente consegue observar onde estão os nossos gaps, porque é o que mexe mais com a gente. Ele é evitativo, mas não gosta de conversar. Como fazer? Foge das conversas. Você sabe que uma coisa que eu descobri sobre os evitativos é o seguinte, parece maluco que eu vou te dizer, mas quando você começa a evitar as conversas, ele não sabe, mas ele também não gosta disso. Aí é uma coisa muito importante, por mais que ele não goste da conversa, a gente acabou de fazer uma live sobre comunicação ativa. Então, eu sei que você não gosta de se estressar com isso, eu sei que isso gera indiferença, mas assim como ele é hoje, a pessoa tende a ficar assim um bom tempo. Então, não cria a ilusão de que a pessoa vai mudar porque você quer, porque você está assistindo as minhas lives. Não, é você que precisa mudar. Então, nesse sentido, você precisa mudar a primeira coisa que eu te indico, comunique, mesmo que ele seja indiferente. Comunique através do seu... e assim, nunca deixando indiretinhas. Não, olha, é o seguinte, eu sei que você não gosta de fugir, mas eu vou ser direta. Isso é o que eu sinto, essa é a minha necessidade, né? E como é que você poderia me ajudar? E se a pessoa ficar indiferente e não querer discutir, é vida que segue. Porque você não vai adiantar ficar trazendo para si, acusando, não vai adiantar, tá? Aí eu volto a pergunta para você, o quanto isso faz sentido? Quanto você consegue ficar numa relação assim? Porque a pessoa, a gente parte do princípio de que ela não vai mudar, a gente está lidando com isso. Amor é aceitar a pessoa do jeito que ela se apresenta. E entendendo que muitas vezes não, inconscientemente ela está fazendo esse movimento. Se você consegue viver com uma pessoa que não gosta de discutir, sempre foge das discussões, mas você vai aprendendo a estabelecer uma relação com ela mesmo assim, tá? Mas a princípio é o que você tem. E o quanto você consegue conviver com isso? Meu namorado, que é evitativo, e você conhece, tem conseguido se comunicar mais e melhor o que sente.
caminho que construímos e que você contribuiu. Gratidão. Ai, meu Deus! Eu não vou citá-la, né? Mas assim, que maravilha! Eu fiquei muito feliz, viu, com o seu depoimento. E, e sabe o que é bonito? Realmente agora esse casal, eles estão indo atrás, né? Eles vão sempre nos meus encontros de volta para casa. Eu soube que eles estão, mais uma vez, eles estarão lá comigo amanhã. Então, tá vendo? Quem quer, gente, faz acontecer, tá? Então, eu sei que ela é minha assinante também. Essa daí tá fazendo a coisa acontecer. Ai, que felicidade, fiquei feliz demais, gente. Nossa, me deu até um up. Obrigada, viu, pelo seu depoimento maravilhoso. Eu não era ansioso. Cadê? Eu não era ansioso, minha esposa nunca foi de falar, abrir sobre sentimento. Raras vezes aconteceu isso. Alguns meses desenvolvi ansiedade e infelizmente fui manipulado para desenvolver isso. Pouco tempo soube do motivo. Vejo um pouco de maturidade como parte dela. Como lidar, dona Ana? Com a imaturidade dela não tem como você lidar, mas vamos partir do princípio, Gabriel, que você também era imaturo. Quando eu não tenho conhecimento, né, de que sobre mim, sobre as minhas reações, veja, a ansiedade ela já estava aí e você também ignorou de alguma forma, né? A gente vai empurrando com a barriga e tá tudo bem, isso faz parte. Não é sobre como lidar com ela, agora é sobre lidar você com as suas emoções, tá? Como é que você consegue conviver com isso? Como é que você de novo, né? Qual foi o grande desafio dessa nossa live? Quanto você consegue se comunicar, se posicionar, ser fiel a si mesmo, sem medo de perder a pessoa, sem medo da rejeição. Este é o grande desafio. Então, o lidar não é lidar com o outro, é lidar consigo mesmo. Todas as vezes que tento conversar, sou tratado, né? Eu acho que com silêncio, não sou eu, mas os familiares também. Então, assim, aí é uma coisa que a pessoa é assim com todo mundo. Por que você está gastando tempo e energia pensando no modus operandi do outro e não passa a se concentrar no seu modus operandi diante disso? O quanto você talvez tenha se enfraquecido e talvez só esteja preocupado em entender como ela funciona. Mas cadê o tempo que você tem reservado para entender como você funciona? E o quanto que você tem de força para mudar essa situação? Dona Ana, me dá uma dica para terminar o namoro? Eu ansiosa, ele evitativo. Desculpa. Sabe por que eu ri? Que assim, olha, eu não vou te dar essa dica para terminar, sabe? Porque não existe dica boa para término de relacionamento. Quer que eu te diga mais? Não vai ter um momento certo para você acabar esse relacionamento. Se ele já acabou, acabou. Vai ter dor, porque qualquer término gera dor, qualquer rompimento gera mudança, e qualquer mudança gera dor. Sabe? Não vai ter dica no universo. Não, vai ter sim. Sabe uma dica? Sempre. E isso é a estratégia que eu uso na minha empresa. Sempre diga e opere na verdade. Essa é a dica de milhões. Sempre opere, diga, entregue, trabalhe na verdade. Qual verdade, dona Ana? É a que você que vibra aí dentro, tá bom? É o que é essa. E se responsabilize por ela. Essa é uma dica de milhões. Em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer decisão que você vai tomar. Como identificar frieza, falta de amor e apego evitativo? Tá, então vamos lá. A frieza, né, ou a falta de amor é o seguinte, vamos lá, entendendo que o amor é aceitação, falta de amor é quando a pessoa critica, quando a pessoa não te aceita como você é, quando a pessoa não faz nenhum esforço, inclusive, para aceitar você como é, né? Isso é amor, né? Quando tá tranquilo do jeito que você é. E já a indiferença, né? Ali a frieza é quando você é mais um ponto ali, um ponto perdido na agenda, quando existem muitas outras coisas na frente e você sempre está em algum ponto, em algum lugar esquecido, tá? Agora, se a pessoa não tem movimento, mas
Quando solicitado não nega, isso não é frieza. Pode ser uma pessoa sem proatividade, mas isso não é frieza. E a pessoa te aceita como ela é. Você não faz críticas, né? Talvez possa ser que não te elogie, mas não está te criticando. Talvez ele não aprendeu a elogiar, mas sempre vai com você, te aceita do jeito que você é. Então, ele só pode evitar a intimidade porque ele não tem manejo para isso. Mas isso não é falta não é frieza nem falta de amor. Dona Ana, eu estava prestes a terminar meu relacionamento. Aí virei assinante e, meu Deus, parece que eu tirei uma venda dos meus olhos e compreendi tudo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô exausta hoje. Eu tô muito cansada. Hoje eu me dei conta que eu fiquei até agora meia hora com a minha filha. Mas ouvir esses depoimentos fazem valer cada minuto. Não tô me fazendo de vítima, não, é porque a exaustão bateu mesmo. Eu acho que essa aula hoje, né, talvez não tenha sido tão cheia de energia, como eu sempre faço, mas se vocês soubessem as mensagens que eu recebo desse canal de assinatura que eu fiz do mais puro coração, quando eu vi o desespero das pessoas, quando eu entendi, inclusive, que o corpo clínico, né, os profissionais da saúde talvez acham passa tão batido pra gente, porque é tão bobo o conteúdo, né, em nível de questões técnicas, que, aliás, é tão básico, mas é um básico que ninguém falava, que ninguém colocava, né, de alguma forma, e de repente eu falei, quer saber? As pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam entender que todo mundo quer amar, tá todo mundo querendo amar, mas a gente às vezes é cegado pela nossa ansiedade, pelo nosso medo da intimidade, pelos padrões de que uma hora a gente quer, outra a gente não quer, mas no fundo a gente quer. E quando eu coloquei lá o canal a um preço acessível para todo mundo, eu sabia que eu ia ajudar muita gente. Eu não imaginava que ia ser dessa forma. Então, assim, eu agradeço de coração, faz valer cada minuto, cada gota de suor, né? Enfim, é isso. Às vezes não tem nem o que a gente dizer. É só sentir mesmo, que vocês sintam aí todo o meu amor por vocês. Eu estava conversando com o consultorando um pouquinho antes de entrar. Dona Ana, todo amor é incondicional. A gente condiciona quando a gente está com medo. Não é verdade? Então, se você hoje entrou aqui chateado, receba meu amor. Eu não vou te dar condições, não. Só receba. Você é digno de recebê-lo, porque você se propôs a estar aqui. Então receba. Tá bom? Eu me sinto abraçada assim. Vocês são maravilhosos. Vamos lá. Dona Ana, como incentivar um parceiro evitativo a se tratar e fazer terapia? E qual a melhor forma de comunicação com o evitativo? A melhor forma de comunicação com o evitativo é mostrar como você se sente, principalmente quando ele traz as estratégias de desativação da relação, tá? A melhor forma de você levar ele para terapia é você fazendo a terapia. Não vai adiantar, tá? Não vai adiantar você dizer que tal terapeuta é boa, não, faça você terapia, mostre você as mudanças na sua vida, sabe? Se trata de você, relacionamento, ele conta o nosso mundo interno. Não adianta você esperar que o outro mude, não adianta que o outro queira te amar, não. Como você está vivendo, reagindo a esse relacionamento, é a história do teu mundo interno. Olhe para isso.
Gente, eu sei que eu bato muito nessa tecla, às vezes ficam até decepcionados comigo, mas olha, não vai adiantar eu dizer assim para vocês, olha, faça assim, indique meu perfil, não vai adiantar, sabe? O que vai adiantar é você ter mudança na sua vida. Essa jovem que falou aqui que o namorado dela tá mudando, é, e ela convidou ele para ir, mas eu tenho certeza que se ele não quisesse ir para o meu encontro presencial, tenho certeza que ela. Mas ela foi. Ela provavelmente tem colocado mudanças na vida dela. Entende? Isso reverberou. Ela tenha, talvez, num tom de brincadeira, né? Compartilhado alguns vídeos meus. E é isso. É deixar a coisa leve, gente. Partindo do princípio que sempre eu tenho que mudar se eu quero mudança na minha vida. Sempre. E é assim que funciona. Não adianta vocês quererem inventar moda. Oi, Ana, tenho 25 anos, ela 35, creio que sou ambivalente, ela também. Terminamos tem um mês. Ainda tem sentimento, etc. Entender esses apegos pode gerar uma reconciliação? Ó, preste bem atenção, Rick. Entender esses apegos pode gerar uma autorregulação, um autoconhecimento, um autodomínio. Porém, eu não garanto a reconciliação, porque para a reconciliação precisa de um movimento interno e externo de dois. De novo, faça você a sua parte. Eu tenho certeza que se você fizer a sua parte, vocês viram aqui, uma moça estava prestes a terminar uma relação. Ela entrou no canal de assinatura mesmo porque é acessível, a gente já faz acessível justamente por conta disso, e ela está retomando a sua relação. Então, não pensem no resultado, o resultado final deve ser motivador para a sua mudança. Mas se ela não acontecer, né, o resultado final, que seja, no seu caso, a reconciliação, no meio do caminho você se encontrou. Este deve ser o foco de vocês, tá bom? Gente, como eu disse, estou realmente exausta, tá? Eu vou tirar agora a minha pequena, né? E eu vejo vocês numa próxima live, quando eu vou falar quando é que eu devo me comunicar, em que momento da relação que eu devo usar essa comunicação, tá ok? Vocês fiquem bem, se cuidem, se hidratem, tenham boa noite de sono e nos vemos em breve na nossa próxima aula live. E se você não é ainda meu assinante, você vai entrar aqui no link da bio e você vai fazer hoje, né, a sua assinatura para começar a sua transformação, assim como essas pessoas aqui publicamente, né, deram seus depoimentos e olha que eu não pedi nada, tá bom? Se cuidem e nos vemos na próxima live.